Masashi Kishimoto endoidou de vez. Sarada tem os mesmos poderes de Satoru Gojo. Tá curioso pra saber o que aconteceu no capítulo 21 do mangá de Boruto to Blue Vortex? Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, porque todo mundo que é inscrito já sabe, acaba ganhando um Sharingan novinho em folha. Também, é claro, não se esquece de largar aquela dedada no botão do like, que ajuda bastante. Com certeza a Sarada vai olhar diretamente pra você. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark Animes aqui falando, e finalmente saiu o capítulo 21 do mangá de Boruto to Blue Vortex, um capítulo maravilhoso que com certeza dividiu diversas opiniões. Tinha um poder melhor para entregar para Sarada, o nosso querido Kishimoto só quis deixar ela parecida um pouquinho mais com Satoru Gojo, isso mesmo que você tá ouvindo. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Esse capítulo começa com diversos momentos onde a Sarada se lembra do que aconteceu no passado, todo o motivo que levou à perseguição do Boruto. Para você ter uma noção, a gente tem lembranças dela do momento em que ela fala a primeira vez que quer se tornar uma Hokage, exatamente como o sétimo Hokage. Também as conversas que ela teve com Boruto, com ele mencionando que será um shinobi exatamente igual ao Sasuke, que irá auxiliar o Hokage como um suporte das sombras e que protegerá ela direitinho. A gente vai avançando para mais alguns momentos da personagem Sarada, todo o contexto com a batalha contra o Boruto, o momento em que toda a aldeia ficou contra ele do mais absoluto nada, somente por causa dos poderes da onipresença da Eida. E a gente também vê, é claro, os momentos em que simplesmente Sasuke foi feito de piranha e o Boruto, como se o Sasuke fosse nada, furou o olho, destruindo, renegando o nosso camaradinha. E é exatamente aí, nesses flashbacks, que a gente percebe o quanto foi importante a Sarada despertar o seu Mangekyo Sharingan nesse exato mesmo momento, e a resposta de por que o Sasuke confiou na Sarada e não matou o Boruto, por acreditar também que ele tenha matado Naruto graças à onipresença. Então presta atenção no que o Sasuke diz. Eu só não matei você porque a minha filha despertou a variação do Sharingan, o chamado Mangekyo Sharingan. E esse poder é só despertado quando um Uchiha está em um estresse emocional gigantesco. E ela despertou esse poder assim que ela me pediu para proteger você, dizendo que você não fez nada contra o sétimo Hokage. Ela disse que todos estamos sendo enganados, então provavelmente é verdade. O Mangekyo da Sarada é motivo suficiente para mim acreditar nas palavras dela do que qualquer outra evidência. Engraçado que nas palavras da filha ele não acreditou, mas o Mangekyo com certeza. E ele vai seguindo explicando, aqueles olhos serão de uma grande força para enfrentar esta situação. Embora pareça, é claro, que a Sarada ainda não tenha controle sobre esse poder. E a cena corta pra ela, badass demais, Sarada com uma bola negra ao seu lado. Ela então olha em direção ao Ryu e outras bolas se formam. Ele tenta atacar ela sem falar nada com a sua areia de ferro e automaticamente essa areia de ferro é atraída em direção da esfera negra e a gente descobre que o poder dela está relacionado diretamente à gravidade. O mesmo poder que Satoru Gojo usava e abusava em Jujutsu Kaisen. Isso é legal e muito ruim para a obra ao mesmo tempo, porque eles banalizaram completamente o Rinnegan. Eu não consigo entender que caralhas o Kishimoto tem na cabeça, achando que dar um poder gravitacional para Sarada vai salvar a obra. Não faz sentido nenhum. Mais uma vez, o Rinnegan está feito de piranha. Por mais que tenha ficado extremamente legal esse poder dela, não faz sentido nenhum. A atração e repulsão é um poder de Rinnegan, um poder de usuários do Rinnegan. Lembra a fusão dos chakras, que dão um chakra similar ao do Sábio dos Seis Caminhos, transforma um Sharingan, transforma os olhos em um Rinnegan. Mais uma vez, Masashi Kishimoto passa por cima da antiga geração de Naruto para favorecer a geração atual. E é isso, ele está dando poderes completamente inconsistentes com a própria obra, não respeitando a ordem de fatores. Não é só porque ela conseguiu fazer um buraco negro, que tem esse poder de atração e repulsão, que ela deveria ter isto. Ela poderia ter inúmeros outros poderes que poderia auxiliar ela nessa batalha. Mas ele escolher o poder gravitacional é muito complicado de defender. Ela poderia ter uma dimensão parecida com Kamui, que atrai as coisas para dentro. Um exemplo, um local que tem um vácuo absoluto. Seria muito bom, seria muito consistente e não seria igual ao Kamui, porque é uma dimensão que ela não poderia entrar, e assim que alguém entrasse, morreria instantaneamente. E também, claro, teria um poder parecido com o gravitacional. Mas seguindo o capítulo, o Ryu então utiliza diversas garras sujas e se pergunta, mas que caralha preta é aquela esfera? Mitsuki então observa tudo e olha mais uma vez o Mangekyo Sharingan de Sarada ativado. E Sarada diz,
Não se preocupe, eu tenho certeza que esse diálogo ele deu diretamente para nós. É uma habilidade que acabei de despertar, mas eu já compreendo ela. Maravilhoso, ela ganha os olhos em um manual de utilização. A personagem nunca usou a habilidade em momento algum. É claro, a gente nunca viu um Uchiha se aprofundando na utilização do Sharingan, a não ser na sua primeira versão, que ele precisa se acostumar ao uso. Já nos Mangekyous, a gente viu sempre as pessoas utilizando o poder logo de cara, mas ela só despertar o poder e ter a utilização completa dele eu já acho meio complicado, mas dá pra relevar até. O capítulo continua e o Ryu continua observando que toda areia de ferro que é lançada em direção a Sarada, ela é instantaneamente atraída para a esfera negra que está sobrevoando os personagens. Ele então encara Sarada mais uma vez e diz: não terá problemas. Ele então lança mais uma rajada de areia de ferro na Sarada, que ela simplesmente ignora porque outra esfera que está do outro lado dos personagens simplesmente suga toda a areia de ferro. Tanto o Ryu quanto eu fica sem entender nada e diz: como é que diabos isso aconteceu? Porque notem uma coisa, se o poder é gravitacional, o poder tem que ter contato com algo que está próximo. E simplesmente a areia de ferro estava próximo a Sarada. Pra você ter uma noção, a caralha do Ryu estava mais próximo da esfera do que a sua própria areia de ferro. E depois disso, meus delinquentes, é somente humilhação atrás de humilhação. Aparecem diversas esferas negras, 4 para ser mais exato, e aí o Ryu começa a despirocar da cabeça, e a Sarada mais uma vez ativa os seus olhos e começa a levitar os personagens. Ela vai caminhando lentamente em direção ao Ryu e rapidamente ela também começa a levitar. E ele diz: merda, o que está acontecendo? Assim que ele tenta atacar mais uma vez Sarada, a areia de ferro dele é mais uma vez repelida. E Mitsuki revela que aquele poder tem relações com a gravidade. Diz que provavelmente aquelas esferas negras estão exercendo forças gravitacionais. E diz que todo mundo naquele local, inclusive os objetos, podem ser afetados por ela. E aí, meus delinquentes, uma esfera negra surge atrás do Ryu e suga ele por completo. Enquanto Sarada olha a cena, ela diz: eu estive o tempo todo desviando o meu olhar, tanto da minha ansiedade ao sentir que meu objetivo de se tornar Hokage está cada vez mais distante, quanto de mim mesma, que nunca consigo fazer nada quando acontece uma desgraça. Eu não queria aceitar isso, tive medo de aceitar a minha própria impotência e desviei o meu olhar. Mas agora eu vou tacar fogo em todo mundo. E é exatamente isso que acontece. Ela simplesmente começa a aceitar o poder que sempre esteve escondido dentro dela, que não desviará o seu olhar. E após muito discurso dizendo que ela vai aceitar os seus verdadeiros poderes, e a gente vê a Yodo tudo desconcumbelhada no chão, Ryu é completamente destruindo, não deixando nada no lugar, e Sarada ativando seu Mangekyo Sharingan, o Hirumi. Assim que ela finaliza o seu cântico amaldiçoado, digamos assim, simplesmente aquele buraco negro entra em colapso e só resta a semente espinhosa deixada pelo corpo do Ryu. E a Sarada cai no chão completamente desacordada. A cena corta mais uma vez o Kashinkoji e o Boruto, com eles conversando e o Kashinkoji dizendo que as coisas aconteciam exatamente como ele previa, dizendo que se o Boruto tivesse aparecido lá, provavelmente eles teriam problemas, já que a Sarada não desbloquearia o seu verdadeiro poder. E aí que o Boruto pergunta pro Kashinkoji: mas e o Konohamaru? Se a gente não chegar lá a tempo, provavelmente ele vai morrer. O Kashinkoji então revela pro Boruto dizendo que ele terá que lutar sozinho, já que assim que o Boruto botar os pés no campo de batalha, automaticamente que ele está lá e ele morrerá em um piscar de olhos. E ele já viu vários futuros com esse mesmo exato final. E a cena corta mais uma vez para Matsuri toda desconcumbelhada, ainda contendo os movimentos de Konohamaru. E ela diz: como ousa me enganar, seu canalha? Eu não vou te perdoar. É arremessado em direção a ela a caralha de uma Shuriken. E a gente descobre que quem apareceu naquele local, indo contra os avisos de Kashinkoji, foi simplesmente Boruto, utilizando a sua marca de teleportação do Deus do Trovão. A Matsuri então olha aquela poderosíssima Shuriken que foi arremessada em direção a ela, e assim que menciona o nome do Boruto, ela é simplesmente destruída com uma única espadada. Você me pergunta quem que recebeu essa informação? Exatamente ele. Jura, do outro lado do mundo, recebeu essa informação dentro da dimensão dela que o Boruto apareceu. E ao que tudo indica, as previsões de Kashinkoji vai se concretizar mais uma vez. E aí que eu pergunto pra vocês, meus delinquentes, o que que tem na cabeça do Kishimoto? Deve ser piolho? O que que ele tem na cabeça?
O personagem poderia derrotar ela a qualquer momento. O Karami decide aparecer lá, quebrar o efeito surpresa dele com uma Shuriken que é completamente inútil, e depois de ser visto, Yujiro receber essa mensagem, e aí que ele destrói ela. Não era mais fácil só o personagem surgir lá e arrebentar ela exatamente como ele fez? E a gente sabe, é claro, que o Boruto tem essas habilidades de se teleportar, então não tem mistério nenhum. A única coisa que ele vai fazer, vai lá salvar o Konohamaru e voltar para o mesmo exato local que ele estava. Masashi Kishimoto não tá nem um pouco perto da escrita que ele tinha antigamente. O cara não consegue deixar pra gente mistério nenhum, nem nos poderes da Sarada, nem na utilização e forma do Boruto atual desse mangá. Os painéis estão bem desenhados, mas sim, Boruto se transformou apenas em mais um shonen de lutinha. Os poderes só vão acontecendo exatamente igual era Jujutsu Kaisen. Personagens com poderes extremamente roubados, que a única explicação é: eu só sei usar e não sei o motivo. Então eu vou usar, vou cacetar todo mundo. E notem, os poderes aparecem no momento certo, quando eles precisam. E se você voltar 8 capítulos atrás, Boruto diz: tenho dificuldades em utilizar o voo do Deus Dragão. E por que ele consegue fazer isso agora a qualquer momento? Mas pra ser sincero pra você, está tirando essas reclamações, se a gente for analisar como apenas um shonen de lutinha, está maravilhoso. A gente tem que concordar, porque ao menos batalhas ele consegue fazer direito, mas o único problema é claro, conclusões de batalhas de formas completamente ridículas. Poderes aparecendo no exato momento que precisa aparecer. Me diz aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. O que você achou da Sarada com o poder dos 6 olhos? Ela vai acabar mandando um vazio roxo e destruindo todo mundo, com certeza. Também, é claro, não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada shinóbica no botão do like que ajuda bastante. Mas é isso, Sonar quem diz. Tchau!